Olá, meus caros estudantes, espero que todos estejam muito bem. Estão preparados para mais uma interessantíssima aula de processamento digital de imagem com o tema detecção de bordas. Prendam a respiração, ajeitem a coluna, peguem um copinho de água e vamos lá. Eu sou o professor Tiago Buarque. O roteiro da aula é o seguinte: são dois pontos principais: modelos de borda e detecção básica de borda. E dentro do modelo de borda, a gente vai analisar também o caso quando a borda tem ruído e o efeito da primeira e segunda derivadas digitais nesses casos. Na detecção básica de borda, a gente vai observar primeiramente a detecção de borda utilizando gradiente e depois a suavização combinada com gradiente, antes e depois do gradiente. Qual é o efeito da operação de suavização? Por último, a gente vai ver essas saídas combinadas com limiarização para destacar ainda mais as bordas. Modelos de borda, né? Então, isso é usado para quê? Para segmentação de imagem, para poder separar alguma imagem da outra. Então, os modelos de borda ajudam a projetar um método específico para cada situação. Então, são três tipos principais de borda: degrau, rampa e telhado. A borda degrau, ela ocorre da seguinte forma: você tem uma intensidade constante antes e depois desta borda. Então ela é textos, desenhos, animações, todo tipo de imagem que são geradas por computador. Em relação à rampa, você vê que a distância o tamanho dessa borda é de 1 pixel, né? Essas bordas de degrau são bordas ideais ou bordas muito limpas. Tem a ver com que? Com imagem ou gerada por computador, uma imagem muito bem focada, né? E que não foi pré-processada, não foi suavizada. Rampas de intensidade. As rampas de intensidade, como dá para ver aqui, você tem então, entre dois platôs, duas regiões de intensidade constante, você tem a intensidade que vai subindo gradualmente. Essa é a rampa. Então ela é muito mais longa do que um degrau e ela ocorre na maioria das imagens. Pode ser por uma imagem natural, um problema de foco, uma imagem meio borrada, não muito bem focada, ou até mesmo na natureza, mesmo gradiente de cores que a gente chama no céu, né? Ou um ruído no sistema eletrônico, pode ser uma imagem borrada mesmo, suavizada. Essa é uma borda espessa, né? Vários pixels de largura, diferente do degrau. Todos os pontos da rampa pertencem à borda. É uma borda grossa, né? E já fica uma dica para quem lembra da primeira e segunda derivada digital. Todos os pontos da rampa pertencem à borda. Quanto mais suave for a rampa, mais difícil de detectar, né? Obviamente, porque ela vai ficar tão grossa, né, que ela pode se confundir com o elemento da imagem. A borda telhado, ela aparece para elementos muito específicos da imagem. Observe o seguinte aqui: você tem duas regiões de intensidade constante e tem duas rampas, né, uma rampa de cada lado. Isso aqui. E ela é determinada pelo quê? Pela espessura e nitidez da linha. Pode ter somente 1 pixel de largura, que seria o caso de ter um degrau de cada lado, né? Seria uma borda muito fina, de uma imagem digital, uma pequena linha. Ela ocorre em que? Ocorre em desenhos, imagens de satélites, que pode ser estradas, rios, qualquer linha, até uma cerca, etc. Fotos de tubo, fotos de parede, fotos de tijolo aparente, né? Com imagem de tijolo aparente. Você vai ter esse tipo de coisa. Tudo que é linha vai aparecer com uma borda do tipo telhado. Bordas em imagens reais. Os três tipos de borda podem aparecer na mesma imagem, né? E você pode pegar uma linha ou uma coluna da imagem para visualizar essa borda. Pode seguir uma linha até na diagonal, etc. Olha, essas bordas também elas podem não aparecer perfeitas em imagens reais, pode ser um pouco ruidosas, né?
O algoritmo para cada tipo de borda devem funcionar, né, bem, mesmo que a borda tenha algum tipo de ruído. Neste exemplo, a gente vê aqui uma imagem de uma tomografia craniana. Então, numa linha específica aqui da imagem, foi observado uma regiãozinha, trecho dessa linha, que apareceu essa borda, que é um tipo de degrau. Observe que ela não é perfeita, né? Ela é mais uma rampa muito curta. Nessa outra linha aqui, foi encontrado uma borda do tipo... Na verdade, ele mostra aqui que não foi na linha específica, foi um pouco assim na diagonal, né? Ele encontrou essa borda do tipo telhado. E não, também não é um telhado perfeito, não são duas rampas perfeitas. Na verdade, são três rampas, né? Um que sobe e duas que descem. E aqui, nessa outra regiãozinha, nesse trecho cortando, uma borda de uma subida mais suave, né? Que seria uma rampa, que não é uma rampa perfeita, tem vários trechinhos de rampas que compõem essa rampa. Porque a imagem real ela não é tão ideal quanto aqueles modelos de borda propostos. Agora vamos analisar, relembrar esse efeito da primeira e segunda derivada na imagem. Aqui está um trecho de uma rampa. E aí, pegando uma linha dessa imagem, qualquer linha dessa imagem, como todas são iguais, você vai encontrar nessa região do meio essa rampa. É tudo preto, a intensidade vai aumentando e você tem luz branco, ou cinza claro. Qual é o efeito da primeira derivada aqui? A primeira derivada vai ser o quê? Vai ser diferente de zero no começo, no final e durante toda a rampa. Essa rampa é ideal, então ela vai ter intensidade constante ao longo de toda a rampa. A segunda derivada ela vai ser zero ao longo da rampa, mas ela vai ser diferente de zero no começo e no final da rampa. E lembrando que o sinal no começo e no final da rampa vão ser diferentes. Se for positiva no começo, no final vai ser negativa. Se for negativa no começo, no final vai ser positivo. Então tem esse efeito de cruzamento por zero. Lembrado isso, nós vamos discutir os efeitos do ruído nas derivadas das bordas. Vamos anotar algumas observações aqui ainda. A borda inteira ela é destacada através da primeira derivada. A segunda derivada vai marcar um sinal, lado escuro e lado claro da borda. Também vão ter dois valores de borda, você vai encontrar a partir da segunda derivada. E o cruzamento por zero, você também vai encontrar na segunda derivada, que vai permitir calcular o centro da borda, mas também pode ser que ocorra de ter bordas duplas. Então, a gente está vendo que a segunda derivada já tem um ponto negativo. Gerar bordas duplas pode ser um ponto negativo na detecção de bordas, tipo rampas, por exemplo. A gente vai analisar o efeito do ruído nas bordas através de um exemplo. Então aqui tem três exemplos de ruído gaussiano com desvio padrão 0,1, 1.0 e 10. E aí mostra a imagem do perfil de densidade da imagem de entrada da primeira e da segunda derivada. Aqui está nesse próximo slide. A imagem original, toda limpinha. E aqui está a primeira derivada. E aqui a segunda derivada. Com aquele ruído pequeno, a gente percebeu que a primeira derivada apresentou um pouco de ruído, mas ainda está resultado razoável. A segunda derivada, esses picos aqui já estão quase perdidos no meio desse ruído. Aumentando um pouco mais o ruído, a primeira derivada já fica bem, resultado bem ruim. E a segunda derivada já se perdeu aqui. Onde é que será que são esses celos? Quem sabe mais onde é que estão o efeito da primeira derivada. Observe que a imagem, o ruído na imagem afetou muito pouco em relação à imagem original. Mas as derivadas foram impactadas fortemente. Com um ruído maior ainda,
a imagem começa a sofrer um pouco, você já não tem mais nada aqui que você encontre de útil na primeira e segunda derivada. Então a gente conclui que as derivadas são realmente muito sensíveis a ruído. A segunda derivada, já no segundo caso, com desvio padrão maior que 1, não faz o menor sentido. Então vamos discutir passos para a detecção de borda. Então são 3 passos aqui para realizar a detecção de borda. Como a gente viu que o ruído tem um papel importantíssimo para atrapalhar a detecção de borda, a gente sabe que a primeira etapa da detecção é a suavização da imagem, ou seja, um filtro passa baixo para eliminar esse ruído. A segunda etapa é a detecção de pontos de borda, pontos que têm uma alta frequência, né, através de um filtro passa alta, filtro de aguçamento, localizar esses pontos que são candidatos à borda. E depois a localização, a construção ou a definição da borda, porque você pode ter pontos isolados, mas você precisa transformar em componentes. Na aula de hoje a gente vai focar nessa segunda etapa. A gente estudou suavização, então detectar pontos que são candidatos à borda. Os métodos básicos para a detecção de pontos candidatos à borda vão ser vistos agora são utilização do gradiente da imagem suavizada, gradiente mais dimerização. Vamos relembrar um pouco do gradiente. Então ela é a derivada digital de primeira ordem utilizada para aguçamento, passa alta. Sendo que o gradiente é um vetor, portanto fica menos óbvio de como utilizar ele para aguçar a imagem. Então tem duas formas de utilizar. Uma é usar o ângulo do vetor e a magnitude, que é a mais comum e é a que a gente vai focar. Já que a gente vai trabalhar mais com magnitude, gradiente, vamos descrever brevemente como seria a direção ou ângulo desse vetor gradiente. Então se você tem um gradiente g de y, g de x, você pode calcular o ângulo alfa como o inverso da tangente dessa razão. Gradiente na direção y, no gradiente na direção x. Só que esse ângulo alfa é de um vetor que é perpendicular à borda. E aí você não quer o vetor perpendicular à borda, você quer o vetor na direção da borda. Então, para calcular esse ângulo, basta fazendo alfa menos 90. Então, a gente tem aqui exemplo de ângulo do gradiente. E aí significa que a imagem tem bastante ruído, né? Talvez se ela fosse suavizada, esse ruído todo desaparecia. Essa região é céu, a gente vai ver essa imagem um pouco mais detalhada. Mas vê que regiões de intensidade constante é que não ocorre mudança de ângulo. E finalmente a magnitude do gradiente. Como o gradiente é um vetor na direção x, na direção y, que a gente pode ver aqui, pegar supor que x sejam linhas. Então a diferença de pixels vizinho na linha e y seja coluna, a diferença de pixels vizinho na coluna. Então nós vamos ter o gradiente na direção x e y, que é a magnitude. A magnitude é o tamanho do vetor, a norma do vetor. E você calcula através dessa equação. Mas tem essa outra versão aqui, que é a soma dos valores absolutos, que é uma aproximação, faz com que a operação seja mais rápida, já que você pode ter imagem com uma dimensão muito grande, milhões de pixels. Talvez seja interessante uma aproximação, ao invés de realizar multiplicações e calcular uma raiz quadrada, que é muito custoso. Mas que operadores são utilizados na prática para calcular esse gradiente? A gente mostrou duas versões bem simples, só a diferença dos pixels vizinhos na linha e na coluna, mas existem outros operadores, né? Operadores simples, como o operador de Roberts, FreeWitt, que é um tipo de operador simétrico, Sobel, que é outro também bem utilizado, que ele é simétrico e ainda ajuda na supressão de ruído. Então aqui uma máscara enumerando o valor das posições para ter uma referência aqui em torno de um pixel central. O operador de Roberts não segue essa máscara, é diferente, né? Observe que esse operador de Roberts está na diagonal aqui.
calculando a diferença de pixels vizinhos na diagonal. O operador de Prewitt tem duas versões, uma que calcula o gradiente na vertical e outra que calcula o gradiente em pontos horizontais. O Sobel é bem parecido, sendo que ele tem aqui no centro da máscara, né, um valor maior, dando mais peso a esse pixel da região. Então aqui está a imagem mostrando a magnitude do gradiente. Aqui está uma imagem original, aqui destacando os detalhes verticais, calculando essa diferença na vertical. Aqui calculando a diferença na horizontal. E aqui a soma dos dois detalhes calculados, o horizontal e vertical. A gente pode ver aqui um zoom de detalhes verticais. Então a gente percebe telhado, né? Bastante detalhe. Tijolos aparentes. As janelas a gente percebe o que? A parte de cima e a parte de baixo da janela tem bastante detalhe. Na porta também tem essas travas nessa região. A borda do prédio, a parte mais alta do prédio. A gente pode perceber todos esses detalhes. Um detalhe que não tinha ficado claro nos detalhes horizontais são essas antenas que tem no prédio. Observe que as antenas não estavam bem visíveis aqui. Observe que esse chaminé aqui, parece uma chaminé, aqui só aparece o topo da chaminé, a lateral não fica realçada com esse filtro, mas aqui sim, como ele pega detalhes, o filtro vai sendo passado aqui nas linhas, então ele pega esses detalhes que são verticais. E aí ele ressalta bem também aqui as bordas, né? As diagonais aparecem em ambos os casos, de forma diferente. Observe que aqui as janelas, enquanto o outro filtro destacava muito a parte de baixo da janela, aqui não destaca tanto, destaca mais as verticais. Destaca essa quina do prédio. Vou mostrar todo mundo junto aqui. Então vamos observar. Aqui destaca o telhado. Aqui destaca pouco o telhado. Essa região de chaminés e antenas que é destacado pouco em relação a esse. Aqui destaca essas bases das janelas. Aqui destaca a lateral da janela. Ambos destacam os telhados. Os tijolos aparentes aparecem mais aqui porque tem mais linhas horizontais que verticais. Na verdade, o tijolo, quando você tem um tijolo aparente, tem a linha vertical, a horizontal vai por todo o caminho e a vertical aparece poucas vezes. Então são esses os principais pontos. Quando você soma tudo, então fica muito mais realçado aqui, aparecem todos os componentes, né? Tanto os horizontais quanto os verticais, porque as imagens estão somadas. Esse tipo de operação que a gente viu, às vezes é chamado de mapa de borda. Você cria um mapa onde ressalta todas as bordas, as linhas horizontais, verticais e a soma. Agora nós vamos ver a operação de suavização mais gradiente. Esse tipo de operação é que ele faz. Ele destaca as bordas principais da imagem, né? Desconsidera bordas muito pequenas. Por quê? Porque essas vão ser apagadas ou pelo menos reduzidas com o filtro de suavização, né? Então, se a imagem tem muitos detalhes ou muitos ruídos, imagem de alta resolução, é ideal fazer uma suavização antes de encontrar as bordas principais da imagem. Então a gente vai ver um exemplo seguinte que utiliza aqui um filtro de média 5x5 que vai reduzir a intensidade aqui das bordas do tijolo e algumas outras bordas importantes. Vai reduzir esse ruído e depois é aplicado o gradiente como foi no exemplo anterior. E aqui a gente pode ver, ó. Então a imagem aqui está suavizada, né, um pouco borrada. E se vocês lembram antes, o tijolo tinha uma influência muito grande quando você pegava esses detalhes horizontais, agora tem influência
telhado está bem realçado, mas não tanto assim. E aí a imagem fica agora dando mais importância a essas bordas daqui. Então essas bordas principais começam a ter um valor, um destaque muito maior. Aqui mostrando na direção os detalhes verticais, né, como é que ficaram, e a soma dos dois. Interessante a gente fazer essa comparação aqui. Aqui em cima está o caso anterior sem suavização, baixo, caso após a suavização. Observe que a imagem aqui fica bem escura nessa região de tijolos, porque são os detalhes verticais, né? Só estou mostrando detalhes verticais e a soma dos dois. A imagem fica bem escura nessa região porque não está pegando mais tanto o detalhe aqui dos tijolos. Observe que algum ruído que existia aqui na imagem do céu também desapareceu, então o céu fica bem mais escuro. E aqui, ó, observe aqui como você tem a soma dos dois casos. Então você percebe que o tijolo aqui acaba tendo uma influência bem menor na nova imagem. E as bordas principais ficam muito mais nítidas, né? Aqui a gente pode perceber que os tijolos não são homogêneos. Os detalhes pequenos do tijolo, os ruídos maiores ficaram evidentes. Os detalhes menores ficaram apagados. Também existem operadores diagonais de gradiente. Então aqui tem a versão Prewitt diagonal e Sobel diagonal. Então ele serve para resultar bordas com 45 graus mais 45 menos 45. Então são bordas em outras direções. A gente só tem olhado horizontal e vertical. A gente pode até calcular além da horizontal e vertical também nessas duas diagonais e também compor tudo através da soma, por exemplo. Aqui dá um exemplo do operador do Sobel diagonal após suavizar a imagem com filtro de média 5x5. Observe que os detalhes dessa diagonal do telhado ficaram bem evidentes aqui e aqui ficaram pretos, né? Ou seja, não pegou nenhum detalhe. E aqui ele pegou muito forte esse detalhe do telhado nessa outra diagonal. E observe interessante também que os detalhes, os 145 graus, ambos pegam bem os detalhes que são horizontais e verticais. Agora vamos estudar a combinação do gradiente com a linearização. Para que isso? Para destacar as bordas principais e eliminar o que saiu e ruído lá no realce dado pelo gradiente. Da mesma forma que a suavização foi aplicada antes do gradiente, para tentar eliminar um pouco do ruído antes, talvez não consiga suavizar demais e fica um pouco de ruído depois. Então pode usar a linearização para remover o ruído que ficou após o gradiente. Então a suavização a gente usa antes do gradiente e a linearização depois. Então aqui a gente vai observar duas abordagens. Uma é não aplicar a suavização antes e aplicar o limiar na saída da magnitude do gradiente. Pode quebrar muitas bordas. Outra é suavizar antes a imagem, depois aplicar o gradiente e finalmente a linearização. Então vamos observar aqui. O limiar é 33% do nível máximo de tons de cinza. Esse é o exemplo. Na esquerda, aplicou o limiar após o gradiente. Só que o gradiente, a magnitude do gradiente foi calculada na imagem original. Então observe que ele eliminou tijolos e vários outros detalhes aqui. Sendo que quando você suaviza a imagem, que é o que está acontecendo aqui, os detalhes menores já ficaram para trás e as bordas principais ficaram muito mais fortes, né? Muito mais evidentes. A gente pode observar até uma quebra de linha nessa região aqui, enquanto aqui ficou mais acentuado. Porque a imagem chegou com bastante ruído, né? Quando a gente suavizou antes do gradiente, então a imagem fica com bem menos ruído. Aqui, mesmo aplicando o gradiente, a gente percebe vários ruídos aqui nessa região. Linhas quebradas aqui nessa região. Enquanto aqui na imagem da direita, a gente percebe que as bordas ficaram muito mais fortes. Porque a imagem foi suavizada antes do gradiente, só depois foi aplicada a linearidade.
Concluindo a aula, a gente vai recapitular o conteúdo. Primeiro a gente viu modelos de borda, né? 3 tipos de modelo: degrau, rampa e telhado. Sendo que o degrau é aquela borda que ela é bastante abrupta, a rampa ela é uma borda suave e o telhado é uma borda dupla. E a gente viu o efeito do gradiente utilizando uma borda de rampa, o efeito da primeira e segunda derivadas, como elas são bastante sensíveis a ruído. Comentamos brevemente as etapas da detecção de borda, que são 3, em particular a gente se deteve na detecção de pontos candidatos, né? A suavização a gente já conhecia, a detecção de pontos candidatos que a gente viu isso agora, e depois juntar esses pontos candidatos para compor a borda, que a gente não viu nessa aula. Então a gente estudou o gradiente para detecção desses pontos candidatos de borda. A gente viu o efeito do ângulo e da magnitude para calcular o gradiente, porque o gradiente é um vetor, então a gente tem que transformar isso num número só para que cada pixel tenha um só número, né, para a gente conseguir trabalhar com mais facilidade. Então o ângulo do gradiente a gente observou rapidamente e utilizou principalmente a magnitude do gradiente. A gente viu que pode calcular o gradiente na horizontal e na vertical, como também nas diagonais. E que a gente geralmente faz o que? Calcula o gradiente na horizontal e na vertical e soma esses dois, o valor absoluto desses dois resultados para compor o gradiente. Só que quando a gente faz isso, como a gente sabe que o método é muito sensível a ruído, então a gente aplica antes. A gente testou, a gente calculou logo a magnitude, mas viu que para diminuir esse ruído a gente testou uma estratégia que era aplicar um efeito de suavização antes de calcular a magnitude do gradiente. E depois, para diminuir também o ruído após o cálculo do gradiente, a gente usa um limiar para pegar somente aqueles pontos que o gradiente encontrou com valor muito forte. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem em paz e até a próxima aula.